Pessoal feliz, quem é feliz e que esteja mais feliz a cada dia hoje, ok? Aqui ó, tinha, né, a revista e de algumas anotações, ok? E consolido, cancheta para sempre nós temos um fichário para anotar, colocar algumas observações, ok? Então, entre os costumes e as realizações entre as informações na internet e a produção cultural, coloca maneiras importantes que vão proporcionar fluidos corporais nas aulas de educação física, em pesquisas eminentes na concepção e a vivência entre as práticas corporais ampliadas. Ou seja, há dezenas de fatores que aprofundam o conhecimento e o desenvolvimento, ok? Pois bem, entre a autonomia, os espaços, tempo, ou seja, espaço ligado ao lugar, tempo também está inserido, que é onde vai haver autonomia motriz entre, ou seja, elaborações que possam ajudar o tempo construído que nós podemos obter pela autonomia, ok? Então, quando falamos sobre questões de pranchetas ou formas, falamos de palestras, né? Que é interessante sempre aproximar da comunidade, da escola, municípios que tenham temas transversais que é possível realizar esse tipo de palestras, né? Ou seja, aulas abertas. O que é aulas abertas? Às vezes que não tem uma direção, ou seja, centralizada no professor, no mentor, no instrutor, mas uma aula aberta que possa também concretizar, ou seja, essas diversidades entre os temas e cada pessoa vai usando a sua própria autonomia, a autonomia no movimento. Então, as palestras podem ter termos heterogêneos ligados e centralizando a própria motricidade humana, ok? Eu coloquei tem alguns no Faces, né? No Facebook ali eu coloquei cinesiologia, ciência comportamental, mas você entrar em alguns anexos ligados à própria internet, a cinesiologia é peculiar à biomedicina, à biomecânica, que é peculiar à própria motricidade humana, ok? Então, entre essas características, entre turmas, entre bairros, aldeias, são concepções diferenciadas, né, entre as aulas, fundamentando a coparticipação e o próprio rendimento. Agora, em campos de avaliação típica local, sempre eu falei sobre a autoavaliação, que eu coloquei os termos que eu fui falando sobre os meios que percebe-se nos meios de analíticos, ok? Então, o que nessas emendas, essas reflexões, nós podemos colocar como maneira entre estímulo e respostas durante o tempo diário de autorreflexão, entre provas, pesquisas, relatórios, apresentações, ou seja, que muitas vezes está no Facebook e a pessoa, consequentemente, não sabe que está fazendo um tipo de apresentação, um relatório, uma pesquisa. Lógico que eu mostrei aqui, ó, uma prancheta que você pode anotar também, é lógico, parece que é algo, ou seja, que arcaico, antigo, né? Quadrado, assim, meio já passou dos campos contemporâneos, mas sempre se você fazer uma fichinha, você escrever, guardar, anotar ou colocar no seu quarto, ou seja, lugar que você tenha, ou seja, o seu objetivo e metas a serem alcançados, ok? Aonde é uma dificuldade, há uma curiosidade, ou seja, onde é uma dificuldade, eu vou ter curiosidade, qual é a minha dificuldade que eu tenho, para eu tentar, ou seja, me esforçar a aprender. Lembra que eu falei sobre proteínas, falei sobre artérias e veias. Ou seja, nós podemos fazer um campo análogo. Quando eu falo sobre proteína, eu posso falar o quê? Sobre a veia, que ela é mais estreita a veia, né? Você vê ela assim olhando. Depois as artérias vão passando no fluxo.
são cadeias ramificadas de aminoácidos. Podemos simplificar que o aminoácido é a artéria, para nós entendermos sobre artérias, arteriolas, né? E as veias. Fazer esse paralelo em campos de diagnósticos. Então, quando falamos sobre capacidade física, competência, conhecimento, habilidade motora, nos traz, ou seja, uma expressão muito rica, ligada à cultura corporal. Ou seja, como eu estava falando sobre linguagem e ciência, falando sobre a questão da escrita, o que é falado, o que fala, o que vai falar, são expressões que possam trazer para nós instrumentos, como seja entre recursos humanos, recursos materiais, e entre esses recursos uma concepção que possa sustentar nossas pesquisas investigáveis, sustentáveis, ok? Que diante disso, vídeos, gravações, canais, ou seja, canais digitais, canais que possam ter acesso a outras pessoas que possam conversar e haver uma comunicação ativa e reativa nesta linguagem. Ok, então quando falamos sobre informações, nos traz sentidos de avaliação ou tipo de avaliação que tem que medir. Qual a diferença entre medir e avaliar? Medir nós medimos, mas a avaliação é um processo contínuo, embora a medida também mas elas estão juntas, porque quando você vai medir algo, quando você vai fazer a medida, pode haver alterações, ok? É lógico que quando alguém fala igual medir, vou medir a pressão arterial, ela pode ser um termo morfológico importante, né? Eu estava conversando até com uma professora hoje de biologia, onde eu fui até fazer uma consulta em questões pessoais, ela falando também que era professora, eu já falava que colocou uma aberração cromossômica. Quando fala aberração, muitas vezes a pessoa já fica o quê? Fala que a pessoa você coloca vários defeitos, mas são os termos que temos que saber colocar dentro da sala de aula, em alguns fatores, ok? Então, há esses problemas ligados às morfologias, o modo das coisas, das formas, o conhecimento, a cultura, o que precede, por meio das observações. Embora a observação e prática é um meio de pesquisa, observação e prática e avaliação, notas, os métodos, os procedimentos, são vários, mas, consequentemente, chegaremos, ou seja, no caminho que deve chegar. Então, nessas avaliações entre o contexto e o conceito, o contexto vai falar sobre a cultura, e nós vamos conceituar os meios que devemos ser para ser essas adaptações. Então, o papel, aprendizado, por exemplo, o papel do futebol no Brasil. Qual o papel do futebol no Brasil? É só o jogo em si? É só o saber? Lembra que eu falei saber e fazer? O saber e fazer estão juntos, mas há uma consequência. O que é futebol? Por que o futebol? Quais são as riquezas? Elas só vão jogar para jogar, mas há algo diferente ali no futebol e outras modalidades esportivas. Nesses métodos de avaliações expositivas, ou seja, Copa do Mundo, e esses acervos e essas totalidades que tem, ok? Embora há limitações, há fatores importantes entre o espaço, o jogo, o esporte, a ginástica, ou seja, há N fatores ligados ao próprio movimento. Aonde tem um movimento, eu sou um movimento que seja outro movimento. Que seja outro movimento, já é outro movimento. E outro próprio movimento, nós citamos o quê? O alveolos ou as colmeias, que associam os mesmos sentidos, duplos sentidos. Ou seja, aonde há uma colmeia, há vários processos que acontecem, como carbono, nitrogênio, oxigênio. E esses processos que ocorrem bioquímicos no corpo são colmeias, né? Ligadas ao quê? Ao corpo, essa diversidade, essas alternâncias. Ok? Embora, quando falamos de abelha, de colmeia, lembramos de mel, lembramos de paladar, lembramos de olfato. Lembra uma certa vez que eu falei sobre o paladar social que nós temos que ter para adaptarmos a cada dia uma audição, uma visão, e que muitas vezes tem essas deficiências, vão se esforçando para se adaptar. Esse tempo abstrato, livre, tempo livre, abstrato, mas muitas vezes para outros não é. Ok? Nessa linguagem e sociabilidade entre a capacidade de aprender e a capacidade de reconhecer e conviver, e a capacidade de praticar essas práticas